tarde a todos. Grato pelo convite e grato pela presença entre vós. Iremos hoje refletir sobre mundos mais atrasados ou primitivos e mundos futuros. O falarmos de mundos já é termos um grau de consciência mais alargado de quem somos e termos a consciência também de que aqui estamos neste tempo e termos também a consciência de que houve um percurso entre o antes, o agora e aquilo que será o depois. E por certo, em todos os tempos nós colocamos estas questões de como é que surgimos, porque é que aqui estamos. E portanto a questão básica filosófica de onde é que vimos e para onde é que vamos. De onde é que vimos e a que é que estamos destinados. E digamos que a história da humanidade, a nossa história, é uma história feita destas interrogações, por vezes pautada por momentos de transição, de mudança mais acelerada, onde parece que um mundo termina e outro mundo começa, em que a perspectiva que tínhamos da vida, do mundo, da história, era uma, e de repente, como se tivéssemos virado uma página da história e estivéssemos a viver um mundo completamente diferente daquele que era antes. Mundos passados, ou mundos mais antigos, e mundos futuros. Quando nós viajamos, nós temos a oportunidade de ver mundos diferentes do nosso mundo. Ou seja, se por exemplo eu viajo do Algarve a Alcobaça, eu vou dar-me conta de que existem outros mundos para lá daquele mundo onde eu vivo. E que, portanto, existem características diferentes de acordo com cada região e de acordo com as pessoas, os espíritos que habitam esse espaço. Dentro daquilo que é também o nosso contexto de existência, existem mundos dentro de mundos ou mundos paralelos a outros mundos. Digamos que temos uma cidade com o seu núcleo central, onde temos serviços administrativos, hospitais, tribunais, finanças, escolas. Depois temos uma periferia destes centros, onde existe um pouco mais rarefeito estes serviços, zonas habitacionais. E para lá desta periferia, desta malha urbana, encontramos o campo com outras atividades e com outras preocupações. E para lá da ocupação humana nós temos a paisagem ainda em bruto, vivendo outra espécie de mundo. E portanto nós podemos transitar e ver que há diferenças entre estes mundos, entre estas formas de organização. Se viajarmos a outro continente, a outras culturas, nós iremos ver que a forma de ocupação do espaço, as culturas, as identidades também podem variar. Que aquilo que são as ideias que norteiam uma comunidade, uma sociedade, também podem ser diferentes. Se olharmos para o nosso planeta, nós temos uma camada que nós habitamos, onde temos árvores, onde temos animais, montanhas, céu, mas também temos a parte aquática, povoada por peixes, por outras espécies animais,
e onde, para nossa surpresa, nas profundezas abissais do oceano, nós temos outras formas de vida existindo em condições que nós julgaríamos ser impossíveis. De tal forma que até junto de chaminés vulcânicas debaixo de água, com águas que têm pouco oxigênio ou que estão demasiado carregadas de elementos minerais, existem formas de vidas adaptadas. E, portanto, há mundos dentro de mundos. Da mesma maneira, nós temos o ar que nos rodeia, e o ar que nos rodeia está cheio de vida. Da mesma maneira, se nós analisarmos a Terra, a areia, a Terra está cheia de substrato, e nesse substrato há outras formas de vida. E todas estas formas de vida estão cooperando entre si para sustentar aquilo que é a vida no nosso planeta. Mundos dentro de mundos. Mundos em diversos níveis de evolução, de progresso, de consciência. E, portanto, chegados aqui, tendo consciência disto, quando nós falamos de mundos diferentes do nosso, nós temos hoje a capacidade de o pensar, ainda que em abstrato, nessa possibilidade. E daí que nós podemos olhar para lá da Terra e, diante do infinito das estrelas, da possibilidade de outros sistemas solares, de outros planetas, interrogar-nos se não existirão a milhares ou milhões de anos de luz outros seres conscientes olhando para a nossa posição geográfica no espaço, para a nossa posição no universo, e interrogando-nos se não existirá vida nesses pontos de luz tão distantes. Então, o que é a vida? O que é esse milagre extraordinário da vida? Interrogamos novamente, filosoficamente, de onde vimos e para onde vamos. E agarramos-nos às ferramentas da ciência e do conhecimento para conhecer um pouco da nossa história. E quando olhamos para aquilo que está oculto sobre toneladas de terra e o pesquisamos, nós encontramos sinais de outras eras, de outros tempos. Não muito longe de nós temos a Lourinhã e temos ali vestígios dos grandes animais que foram os dinossauros, falando de épocas de há milhões de anos atrás. Temos sinais impressos de que essa vida existiu. Uma vida diferente um ecossistema diferente do ecossistema em que nós hoje vivemos. E, portanto, mundos dentro de mundos. Eras sucedendo a eras. Experiências de vida sucedendo a experiências de vida. E neste laboratório de vida que é a Terra, nós vemos nestas camadas sucessivas que houve idades mais antigas que a nossa, onde a vida se expressava em outras formas e de outros modos, onde a paisagem era completamente diferente, onde os seres que povoavam estes mesmos locais eram completamente outros, até ao momento em que, em determinada altura, surge nesta paisagem a espécie humana. Eras sucedendo a eras. E esta viagem ao mais profundo, nós admitimos pela ciência de que a Terra nas primeiras eras seria composta de uma forma ainda muito bruta, onde a energia tomava forma para dar lugar àquilo que seriam os primeiros oceanos. E nesses primeiros oceanos, as primeiras formas organizadas de vida, que depois se vão aperfeiçoando e complexificando, para depois sair dos oceanos e começarem a povoar as terras. E nesse povoamento das terras, na sucessão do tempo, as formas aprimorando-se, para vir dar lugar um dia à espécie humana.
E, portanto, a vida é este fenómeno fantástico, este milagre que faz com que a inteligência se desenvolva, a consciência desperte e nós possamos fazer esta pergunta: de onde vimos, porque estamos aqui e para onde caminhamos? Porque nem sempre os seres vivos, as espécies, tiveram esta capacidade. Foi necessário chegar a este patamar da evolução para que esta espécie, chamada espécie humana, o Homo sapiens, àquela que pertencemos, pudesse ter uma capacidade cerebral de pensar sobre si, de lançar questões sobre a vida e a constituição do universo e procurar compreender-se. E, portanto, a ciência, a filosofia, a indagação falam-nos deste processo evolutivo. E por trás deste processo de criação da vida, o que é que existe? O que é que existia antes da criação da Terra, antes da criação do Sol, antes da criação do nosso sistema planetário? O que é que existia antes da nossa consciência tomar lugar e se aperceber da existência de si e do universo? Kardec pergunta: que é Deus? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta é a inteligência suprema, a causa primária de tudo, a causa que está no início de tudo que é o nosso universo. E o que é o universo? Como é constituído o universo? Este espaço imenso, infinito, no qual nos encontramos, que abarca não só o nosso planeta, como o nosso sistema solar, como a galáxia na qual estamos, como todas as outras galáxias que existem em torno de nós, no qual mergulhamos. E os Espíritos nos dizem que o universo, para existir, necessita de 3 princípios, ou de uma trindade. O primeiro é Deus, que o pensa, a inteligência que o cria. Outro é o Espírito e o outro é a matéria. E quando Kardec pergunta o que são os Espíritos, quem são os Espíritos? São os seres inteligentes da criação. E, portanto, esta inteligência está presente em todo o universo, a inteligência divina e a inteligência dos espíritos. O espírito podia existir independente da matéria? Poderia. Mas porquê é que os espíritos se ligam à matéria? Porque os espíritos são criados simples e ignorantes. Vão evoluindo ao longo do tempo, até ao momento em que ganham consciência de si e assumem a posição, a identidade de espíritos. Ganhamos consciência. E porquê é que o espírito ligado à matéria necessita dessa experiência? Porque a ligação à matéria faz desenvolver a inteligência. A inteligência desenvolve-se pela necessidade e pela experiência. Como é que nós desenvolveríamos a inteligência se não estivéssemos sujeitos à necessidade e à experiência? Porque se fôssemos criados com tudo à nossa disposição, nós não precisávamos desenvolver as técnicas, as tecnologias, as ciências, as filosofias, as matemáticas, tudo aquilo que faz parte daquilo que chamamos o espírito humano. Mas é a necessidade, o necessitar de trabalhar com a matéria que faz com que a inteligência se desenvolva. Olhamos para as sociedades mais primitivas. É necessário o alimento e, portanto, é necessário ir à procura do alimento. Vamos caçar, vamos pescar, vamos observar a nossa envolvência, descobrir que há bagas que servem para nos alimentar, frutos, raízes. Mas também olhamos para a natureza e percebemos que é possível compreender o ciclo das estações
e, portanto, saber que podemos semear em determinada altura para colher em outra altura e desenvolver aquilo que será uma atividade agrícola. Por outro lado, olhamos em nosso entorno e aprendemos a domesticar os animais. E de simples ferramentas de madeira, nós conseguimos aperceber-nos que há determinadas pedras que podem ser talhadas e desenvolvemos ferramentas feitas de pedra. Até que um dia mais tarde desenvolvemos a tecnologia do fogo e conseguimos retirar os minérios da natureza e criar metais. E com o desenvolvimento dos metais entrar numa outra idade, numa outra era. E através destas tecnologias aplicadas, desenvolvermos os nossos abrigos, as habitações, o nosso vestuário, inventarmos meios de locomoção, criamos barcos, primeiro carroças, a nossa sociedade avança, a inteligência desenvolve-se e estas ciências, este conhecimento, dá origem a outros conhecimentos. E nós damos saltos evolutivos e vemos aparecer aquilo que será a nossa história, em que, em determinado momento, nós conseguimos converter o pensamento, a ideia, em linguagem simbólica e desenvolvemos a escrita e passamos a comunicar verbalmente, continuamos a expressar-nos corporalmente, mas ao mesmo tempo conseguimos que o conhecimento fixado nestas formas de linguagem, seja na pedra, no pergaminho, na madeira, nas chapas de metal, transferir esse conhecimento a outros. E desenvolvemos escolas de conhecimento, que aos poucos se vão tornando universais. E hoje chegamos a um tempo de desenvolvimento da inteligência em que passamos por essas fases todas da evolução, por todas essas eras da civilização. E nós cronologicamente dividimos-las e falamos da pré-história até à entrada na história e depois falamos de períodos para os egípcios, para os gregos, para os romanos, para a Idade Média, para a Idade Contemporânea. E tudo isto é a progressão dos espíritos das inteligências. E isto dá-se porque a necessidade obriga a que o espírito desenvolva a inteligência. E a inteligência desenvolve-se e o espírito evolui. Evolui a inteligência, mas ao mesmo tempo evolui a moral, o sentimento, a noção do bem e do mal, a emoção. Porque todo o conhecimento, toda a inteligência necessita para se fixar da emoção, da experiência emocional, que é aquilo que valida a qualidade das nossas aprendizagens e daquilo que nós realizamos. Então o nosso tempo é diferente do tempo que nos antecedeu e de outros mais antigos. E apesar de estarmos numa civilização onde ainda não há perfeição absoluta, onde ainda há muitas necessidades no campo da justiça, da educação, da consciência, naquilo que se deve converter num bem-estar também ele espiritual, ainda não tendo alcançado esse patamar, nós já estamos muito distantes daquele que era o pensamento de há milhares de anos atrás, de há centenas de anos atrás e até de há dezenas de anos atrás. Se nós fizermos um pequeno retrospecto na nossa própria vida, nós vemos que algumas ideias que tínhamos na nossa infância, no meio em que vivíamos, eram ideias fechadas, algumas até preconceituosas, e que hoje as ideias se alargaram e que elas necessitam, inevitavelmente, de se alargar, porque os espíritos caminham de mundos mais materiais, mais rudes, para mundos mais espirituais. Nós estamos a espiritualizar-nos. E sem essa espiritualização, a sociedade do futuro não pode existir.
A civilização do futuro não pode existir. Para que ela aconteça, nós precisamos de vencer atavismos. Os atavismos foram necessários em outras épocas. Como é que nós sobreviveríamos se não tivéssemos o ímpeto, a força, até a brutalidade às vezes, de enfrentar animais mais poderosos do que nós, para submetê-los e para alcançar o alimento? Só que ganhamos consciência, essa consciência deu-nos poder, e o poder ao mesmo tempo trabalha o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então estamos numa sociedade onde o orgulho e o egoísmo ainda existem, porque não somos perfeitos. Então isto dá-nos alguma visão daquilo que será o mundo futuro. Um mundo onde a tecnologia continuará a ser necessária, muito necessária, mas onde será necessário o trabalho da educação em sentido profundo. Não é a educação do saber ler, do saber escrever, do saber fazer cálculos, do estar apto para ter uma vida economicamente produtiva. É mais do que isso a educação. É uma educação que transporte valores de vida, valores de valorização da experiência de vida, que nos apontem ideais maiores. E, portanto, é como se estivéssemos no limiar daquilo que é um paradigma, uma mudança de mentalidade. Olhamos para a civilização nos tempos de hoje e temos dois mundos justapostos ainda. Temos um mundo que anseia pelo futuro e que fala em paz, em justiça, em solidariedade, em igualdade. Um mundo que olha para a natureza, para os animais, para tudo aquilo que é a vida à sua volta e tem um compromisso ético e moral com a vida. E temos um outro mundo ainda, onde a força impera, onde aquilo que existe é a lei do mais forte, onde o egoísmo ainda faz com que alguns detenham para si o poder de gerir a sociedade em nome dos outros, porque ainda continuamos a ter, de algum modo, escravatura, ainda continuamos a ter usurpação de direitos, ainda continuamos a ter violência em todos os sentidos. Não é só a violência das armas, é a violência das ações, do desrespeito pelo outro. Estes dois mundos ainda estão coexistindo, mas aquele mundo que um dia chegará fará com que aquele que seja o mais primitivo, aos poucos, se vá afastando. E, portanto, quando nós, em consciência, nos perguntamos de onde vimos, porque aqui estamos, para onde vamos, o conhecimento dá-nos estas pistas que se abrem. A vida não existe só na Terra. A vida está em toda a parte. Todo o universo é vida. Vida plena. Vida em constante transformação, em constante trabalho. Vida em constante evolução. O universo não está estático. A vida não cessou de ser criada. E, portanto, a inteligência primeira, a grande inteligência, a causa primária de tudo, a inteligência suprema, ela continua incessantemente criando. Todos os dias a vida é criada e todos os dias a vida evolui. Talvez ainda faça confusão para o homem materializado acreditar que o espírito existe para lá da matéria e que, portanto, as inteligências se podem manifestar fora do corpo material. Para o homem mais materializado, que ainda não tem os instrumentos de olhar a vida espiritual, para ele não é possível existir um mundo espiritual. Mas o mundo espiritual é a verdadeira realidade que dá origem a esta realidade material onde vivemos, enquanto espíritos encarnados.
enquanto espíritos ligados a um corpo de matéria, porque também nós, todos nós, viemos do mundo espiritual. Reencarnamos ligando-nos a um corpo. E passada esta fase de experiência na vida corporal, que é necessária, porque a reencarnação é necessária para o espírito se aperfeiçoar, nós voltamos ao mundo espiritual. E o mundo espiritual é, digamos que, o molde deste mundo onde nós vivemos. É o molde que dá as formas e as configurações e as ideias ao mundo que nós povoamos. E esse mundo existe independentemente deste mundo material. E, portanto, os mundos mais perfeitos, ou em mundos mais perfeitos, nós não teremos mais estes corpos de matéria tão densa. Teremos corpos muito menos densos. Corpos de energia. E por isso, mundos mais espiritualizados não podem ser captados pelos nossos telescópios ainda, nem pelos nossos sistemas de detecção, porque existem frequências que nós ainda não conhecemos. Existem em outras faixas de vibração, e isto quer dizer que o universo tem muito mais vida e está muito mais cheio do que aquilo que os nossos aparelhos conseguem detectar. Que há muito mais para lá daquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Porque o que é que são os nossos instrumentos? São a extensão dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nosso tato, do nosso olfato. São a extensão dos nossos sentidos físicos. Mas nós não temos só sentidos físicos. Nós temos sentidos espirituais. Todos nós passamos por episódios de telepatia, por exemplo, de percepção extrasensorial. Todos nós sentimos a presença de uns dos outros, para lá do corpo físico. E, portanto, todos nós temos aquilo que é um outro sentido, a que chamamos mediunidade, em diversos graus de percepção ou de afinação. E, portanto, nós estamos ligados à vida espiritual de uma forma mais profunda do que a nossa consciência consegue alcançar. E esta é a nossa marcha enquanto espíritos. Fomos criados simples e ignorantes, mergulhados na matéria, dentro deste universo. E estes princípios inteligentes, em contacto com esta matéria em transformação, foram aos poucos e pouco ganhando uma individualidade. Essa individualidade está em diversos níveis evolutivos. Há princípio inteligente nas rochas, nos materiais mais brutos, que vai despertando depois nas plantas, nas bactérias, nos vírus, que vai despertando nos animais, até que ganha consciência nos espíritos. Quando agora me identifico como eu e como sou capaz de refletir sobre tudo isto. Porque até determinado ponto da evolução nós não temos capacidade de fazer estas perguntas e de procurar estas respostas. Nem somos capazes porque não temos as ferramentas de criar pensamentos mais elaborados. Nós fazemos aquilo que os programas básicos nos deixam fazer. Se vivemos como, em força de comparação, se vivermos como gatos ou felinos, temos um tipo de comportamento, de atitude diante da vida. Mas não estamos preocupados com questões de estética, de filosofia, de ciência ou em outros graus de desenvolvimento. Mas chegados a este patamar, nós começamos a perceber-nos que também somos, entre aspas, deuses.
Tal como Cristo nos dizia: vós sois deuses, D pequeno. O que quer dizer que temos em nós capacidades que nós mesmos desconhecemos. E a palavra de Jesus às vezes é tão forte que nos diz coisas tão estranhas como: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer a esta montanha: move-te daqui para ali, e ela mover-se-á. E quando isto é entendido de uma forma mais profunda, nós estamos a falar das leis criadoras do pensamento. O pensamento criador. Em alguns livros espíritas, ditados pelos espíritos, há aulas dadas a espíritos mais evoluídos de como trabalhar na elaboração de formas vivas, de como dar vida à matéria. E, portanto, a inteligência suprema, a causa primária de tudo, trabalha modelando o universo, criando vida, criando a ambiência necessária para que estas inteligências evoluam, ganhem consciência e avancem gradativamente para aquilo que podemos chamar uma fase angelical. Porque aqueles a quem chamamos os anjos, os espíritos superiores, são outros espíritos que passaram pela fieira do tempo e da experiência ao longo de sucessivas vidas, até ganharem uma consciência, uma inteligência que nós ainda não conseguimos sequer vislumbrar. Somos capazes em abstrato de entender minimamente, mas não sabemos o que é. Conseguimos olhar para trás e olhar para a história do passado e perceber, porque é mais fácil, mas olhar para a história do futuro, nós conseguimos apenas vislumbrar muito pouco. O que quer dizer que um dia muitos espíritos, muitos daqueles que passaram pela Terra e outros mundos, estarão trabalhando, criando na criação de outros mundos, patrocinando o surgimento de vida em outros planetas, dando aso a que a humanidade se desenvolva em outros lugares do universo. E é um processo incessante e contínuo. E interrogamos-nos: e então o que é que vimos ganhando ao longo deste tempo? Porque é que este processo é necessário? Porque se olharmos apenas para uma existência temporal, entre o nascimento e a morte do corpo, a vida acaba por ser algo quase sem nexo. Em algumas circunstâncias mais difíceis, muitos dirão: a vida não vale a pena sequer ser vivida, porque aquilo que acontece parece que tem um fim trágico, que não há solução e que o homem está destinado inevitavelmente a trabalhar pela sua própria aniquilação. E que tudo aquilo que é o desenvolvimento da inteligência culminará na criação da bomba atómica e na autodestruição. De que a humanidade caminha para um suicídio coletivo. Que a Terra, a vida, é contaminada pela presença do homem. E que o verdadeiro vírus não é o outro, mas é a humanidade que destrói a vida. Então a consciência desenvolve-se. E caminhamos, como dizíamos há pouco, para uma era de espiritualização, onde os valores terão que ser necessariamente diferentes. Começando por aquela base da educação, aquilo que é transmitido às novas gerações, os valores que damos, os exemplos que transmitimos. Parece uma utopia. Tudo isto parece utópico. Tal como parecia utópico quando Jesus dizia: tudo está resumindo, tudo aquilo que os profetas disseram, que está escrito, é fácil de resumir. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Mas
Como é que isso se faz? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E quem é que é esse próximo? Porque a grande lição do amor é demonstrar-nos que o nosso próximo não é o nosso pai, a nossa mãe e os nossos irmãos. Não é só isso. É mais do que isso. O nosso próximo é tudo o que está próximo. Todos os que estão próximos são os nossos próximos. Onde é que a caridade é exercida? Eu estou aqui e mando um vale postal para o outro lado do mundo. Não, a caridade é aqui onde eu estou, com os meus próximos, com aqueles que estão à minha volta. E a caridade não é dar coisas. Caridade é dar de si mesmo. É dar do seu tempo, da sua paciência, da sua compreensão, da sua amizade, do seu bom senso, da sua alegria, da sua paciência. Caridade é dar de si mesmo. É dar aquilo que se tem verdadeiramente. Porque tudo mais são coisas exteriores e estão de passagem. Posso dar esta roupa, mas não estou a dar nada de especial. O que eu dou de especial é de mim mesmo. Porque naquilo que é a humanidade, o mais importante que nós damos é a nossa humanidade. De que é que serve dar coisas se o coração não está lá? Se o olhar não está lá? Se as mãos não estão lá? Se nós não estamos lá? Se estamos ausentes? E isto é uma experiência de transformação do próprio, daqueles que estão em volta, e que permite que o amor, que é a lei fundamental da vida, se manifeste e nós vejamos que o sentido da vida está nesse amor, que a felicidade se realiza aí. A felicidade não é ter coisas, nem ter muitas coisas. Felicidade é ter-se, ser-se. E ser-se e ter-se a si mesmo é estar em equilíbrio, estar em paz, ser capaz da alegria e da generosidade. É uma postura diferente. E porventura a experiência dolorosa da vida, estes sofrimentos que nós mesmos criamos, eles tenham que ser necessários como o buril que nos bate para nos trabalhar. Nós somos como aqueles cristais que passam pelo forno a altas temperaturas e que depois necessitam de ter uma mão paciente que nos entalha, que nos dá forma, que nos aperfeiçoa, que nos embeleza. Porque nós somos diamantes em bruto e não nos apercebemos daquilo que em nós existe de extraordinário, porque nós somos deuses e temos essa capacidade de, se o quisermos, pelo pensamento e pela vontade, mudarmos o mundo à nossa volta. Não muda de um dia para o outro, mas muda. É o que nos faz interrogar sobre o poder de alguém como Jesus, que faz uma revolução completa nas nossas mentalidades, que à época muitos não entenderam, mas que se não tivesse existido, nós não teríamos hoje hospitais, não teríamos preocupação pelos mais frágeis, não estaríamos atentos ao sofrimento dos outros. Porque ele nos disse que muito do atavismo de antes estava errado. Olho por olho, dente por dente, não nos leva a lado nenhum. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se houver alguém com quem tenhas um conflito, aproveita enquanto estás a caminho. Se ele necessita da tua capa, dá-lhe ainda outra. E se porventura é um adversário que tens e te bater numa face, dá-lhe também a outra. É uma mudança completamente de paradigma.
Não diz agarra numa espada e se alguém for, mata-o. Não diz isso. Aconselha a encontrar o caminho da paz, que é um caminho de paz interior. Mas isso é uma utopia. Viver como Cristo viveu, ninguém vai conseguir. E olhamos para o século XX e olhamos para o Mahatma Gandhi. Talvez uma das almas mais belas que o século XX conheceu. E quando se vê a imagem do Mahatma Gandhi, um homenzinho franzino, com 1,60 m mais ou menos, com uma voz que mal se ouvia, com uma presença física insignificante. No entanto, era conhecido pelo Mahatma, a grande alma, porque era uma grande alma. E esta grande alma, sem usar da violência, sem usar das armas, deu-nos uma lição de humanidade no século XX. Enquanto de outro lado tínhamos os loucos a fazer a Segunda Guerra Mundial, apelando à violência e à morte, à perseguição e ao extermínio, tínhamos no outro lado do mundo alguém que dizia: paz. É preciso estar em paz. É preciso viver em paz. E esta noção de paz é uma noção de justiça universal. É querer que o outro tenha aquilo que nós temos. É que o outro esteja tão bem como nós estamos. Não é desejar o mal. É olhar o próprio inimigo, compreendê-lo e aos poucos cativá-lo como amigo. Esta grande alma teve o condão de transformar prováveis inimigos em grandes amigos. Muitas vezes ela era consultada pelos representantes da coroa inglesa para tomarem decisões. E ele dava-lhes as decisões mais justas, atendendo aquilo que era o sentir do ser humano. E esta marcha pela paz era o chamar a atenção para as injustiças. Porque o preconceito, na altura, dizia que indianos, negros e outros, alguns nem tinham alma, eram seres de segunda. E Gandhi demonstra que não. Que a justiça tem que ser igual para todos. E realmente é esta experiência que faz a transformação. É pensar que o outro ser humano podíamos ser nós. Aquele que está caído, aquele que está a ser maltratado, aquele que é explorado, aquele que é vendido como escravo. E se fôssemos nós? E se aquela criança fosse nosso filho, nossa filha? O outro, o que é próximo, são estes que o nosso coração aprenda a amar e a respeitar como se fôssemos nós mesmos. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não quero que isto me aconteça porque é amor a mim, então se amar o outro, também não quero que o outro sofra ou passe por isso. E isto já nos dá uma dimensão das nossas questões filosóficas. De onde vimos, porque aqui estamos, para onde vamos. Mundos mais atrasados, mundos mais perfeitos. E a necessidade que estes espíritos têm de reencarnar para nos servir de faróis, para nos apontar o caminho, para nos mostrar que é possível, que não é utopia. Ama o teu próximo como a ti mesmo não é utopia, é necessidade para ser feliz, para estar em paz. E estes exemplos que parecem não funcionar na nossa sociedade são aqueles que fizeram com que um Leão Tolstói, na Rússia, criasse escolas para alfabetizar os camponeses, criasse sistemas de apoio aos mais necessitados, fazendo com que a consciência da alma russa despertasse para aquela multidão de pessoas que viviam de há centenas de anos, na Idade Média ainda, como propriedade de outros, quase sem direitos, destinados a trabalhar e a servir como tinham servido os seus pais, avós, bisavós ao longo do tempo.
São estas almas que inspiram também um Martin Luther King, quando se dá conta de que a justiça não é igual para brancos e negros nos Estados Unidos e que é necessário marchar para mostrar que a injustiça está presente. E o mundo transformou-se. A mentalidade transformou-se. Mas ainda não demos os passos definitivos. Ainda temos um longo caminho a percorrer. No entanto, já somos capazes destas ações admiráveis. Neste momento, muitas inteligências na Terra trabalham pela nossa segurança e pelo nosso bem-estar. A ciência procura soluções para as pandemias, mas também para as alterações climáticas, mas também para a organização social. Porque nós, providos de inteligência e de consciência, necessitamos desenvolver o lado do coração, do sentimento, o lado da moralidade, do respeito. E quando estas duas asas da evolução do espírito, a inteligência e o coração, baterem em harmonia, e tudo aquilo que realizamos está cheio desse amor, estaremos vivendo uma fase diferente da nossa experiência. É como alguém que encontra um espaço para o trabalhar e vê o futuro. E compreende que para o futuro nascer, esse espaço tem que ser trabalhado com a experiência material, mas também com amor, para que seja significativo para os outros, para que a experiência de cada um seja de renovação. E nós vemos, muitas vezes, a arte trabalhar nesse sentido. Mexer com a nossa vibração para nos fazer sentir como é tão bom. Como é tão bom aquela energia que nos fala de amor, que nos fala de um mundo diferente. Porque o amor, ao contrário das coisas materiais, não morre. O verdadeiro amor não morre, mantém-se no tempo. Passamos por Alcobaça e temos ali representado Pedro e Inês. O Pedro e Inês já não são pessoas, são símbolos de um amor. De um amor que é possível entre as almas, que se encontram e reencontram ao longo do tempo. E se quiserem saber um pouco da história de Pedro e Inês em termos espirituais, procurem informações em Chico Xavier e vão vê-los encontrando-se no tempo ao longo de eras, algumas em 3.000 anos antes de Cristo, e continuando no tempo, porque a humanidade, ela deve ser como um só. Mas eu já estou a ser imperfeito naquilo que digo, porque não consigo alcançar o sentido desta ideia. Porque hoje nós já envolvemos neste amor o respeito pela natureza, o respeito pelos animais, o respeito por todas as formas de vida, o respeito pela água, pelo ar. Já conseguimos sentir isso, ainda que de maneira muito imperfeita. E portanto esta noção de amor que nasce em nós tem uma dimensão que nos transcende e que realiza verdadeiros milagres. Porque o poder criador do amor é o poder da própria vida. Da vida que cria, transforma, aperfeiçoa, aprimora. Da vida que desenvolve a beleza, a filosofia, as ciências, as artes, o conhecimento. Deus, em essência, é amor. Podemos dar-lhe os nomes que nós quisermos, porque precisamos de atribuir um nome para expressar.
Mas qualquer que seja o nome que nós chamamos a Deus, é sempre pouco para expressar o que é esta inteligência suprema, esta causa primária de tudo, que está presente infinitamente em tudo. Então digamos que os mundos mais atrasados se levantam, entre aspas, daquele caldo primitivo, onde a matéria ainda sofre transformações, onde os mundos começam a ser moldados, para depois o espírito inteligente começar neles a brotar, para sair da matéria bruta pouco a pouco em direção à vida espiritual, a outras dimensões da existência. E isto na fiada do tempo, era após era, mundo após mundo. Nas vidas, no mundo físico, através de várias delas. Os espíritos muitas vezes comparam isto àquela lagarta que rasteja em forma, até o momento em que se transforma numa crisálida, e onde, passado algum tempo naquela fase de transformação, desperta para se libertar como uma borboleta. E aquele animal que rastejava agora voa mais alto, vestido de uma beleza nova. É uma comparação para os espíritos. A nossa existência na matéria é como esta fase de transformação para que desta crisálida um dia surja a borboleta. E então estas borboletas viverão em mundos mais perfeitos e mais felizes. Quando Emmanuel fala dos exilados de Capela, ele fala da transformação de um mundo semelhante ao nosso, onde existia já algum predomínio do bem, mas onde existia, entre aspas, o mal. Então os espíritos mais empedernidos, mais orgulhosos, ainda que inteligentes, eles vão reencarnar em outros mundos. Trazem a reminiscência de um paraíso perdido, de uma época, entre aspas, de ouro, onde tinham vidas mais confortáveis, e vêm-se relegados a mundos primitivos, a renascer entre seres em que a inteligência está a despertar. E trazendo esse sentimento e intuitivamente essas reminiscências, eles vão ser o motor do surgimento das novas civilizações. Uma parte desses espíritos, diz Emmanuel, reencarnou na Terra e estão por trás daqueles povos que dão origem quase que à nossa história, entre os egípcios, entre os hindus, entre os judeus, aqueles que são os árias que povoam a Europa, e todos eles reencarnam neste mundo ainda primitivo. Imaginamos isso próximo da idade dos gelos, onde nestes espaços onde nós estamos conviviam entre si o homem de Neandertal e depois a vaga do Homo sapiens, onde se dá um cruzamento destes dois tipos de consciência e identidade, e onde a reencarnação fará que se aprimore a inteligência e que se desenvolvam as bases das civilizações futuras. Muitos desses espíritos, passando por aqui, depois de se libertarem através da experiência destes erros do passado, voltaram novamente a Capela. Outros continuaram a colaborar com o Cristo. E diz ele, em todas as culturas da Terra aparecem essas histórias do paraíso perdido. Essa noção de que a alma veio de um sítio que era mais perfeito.
Em alguns povos, como nos egípcios, havia mesmo a consciência do sítio para onde se iria após a morte. E que, portanto, a vida deveria ser vivida de forma a que a alma se libertasse para voltar de novo àquela estrela, àquele planeta, naquele espaço. Então os mundos interligam-se, colaboram entre si, e esta evolução é permanente. Aquilo que Jesus nos disse não é outra utopia. É necessário que eu vá para vos preparar um lugar junto de meu Pai. Então como é que poderia preparar um lugar junto do Pai se iria morrer? Se a morte fazia com que aquela entidade acabasse ali. Mas é necessário que eu vá preparar-vos um lugar. Na verdade vos digo que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, não há só uma morada no mundo espiritual. Há muitas moradas. E muitas quer dizer mesmo muitas. E diz-nos, mas isto é-vos estranho? Porque quando eu vos falo desta forma, vocês ainda não conseguem entender. E, no entanto, eu estou a traduzir aquilo que vi e vivi à luz da vossa experiência. Porque se eu vos falasse de onde vim, ninguém entenderia aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, imaginemos que alguém dos dias de hoje viajasse a 3000 anos antes de Cristo e fosse dizer: eu venho de um tempo onde os homens viajam pelo ar dentro de aviões. Aviões, o que são aviões? São uma espécie de carruagens voadoras. Mas o que é que faz as carruagens voarem? São máquinas. O que são máquinas? Movido a combustível. O que é o combustível? Ou, se falasse, as casas têm luz elétrica. O que é a luz elétrica? Energia elétrica. O que é energia? E, portanto, só conseguimos lá chegar pelo processo da experiência e do alargar da consciência. Parece estranho falar desta maneira, parece utopia. Mas é a realidade espiritual em que nós vivemos. E então nós somos os promotores dos tempos futuros. A partir do momento em que em nós esta semente desabrocha, em que esta planta cresce, as suas sementes irão multiplicar-se. E num dia futuro, tudo isto que parece utopia será realidade. E olharemos para o passado, para os dias de hoje, como alguém que fala dos tempos bárbaros, onde os homens inventavam máquinas para se exterminar uns aos outros. Porque isso fará parte de um passado já mais distante. Então nós estamos a cultivar o futuro. E a crisálida aos poucos vai trabalhando para romper o casulo e se tornar uma borboleta, em que o espírito finalmente tem a sensação de que é livre. Porque tem a responsabilidade, tem duas asas, inteligência e sentimento trabalhando em conjunto. Então agradecemos a experiência da vida, a oportunidade da reencarnação, o lugar onde nascemos, aqueles que encontramos ao longo da nossa jornada, tudo aquilo que aprendemos. Agradecemos a bênção da vida, porque é extraordinária, porque é um verdadeiro milagre estar vivo. Agradecemos o conhecimento da realidade espiritual. E este conhecimento de que a vida continua, de que a vida está em progresso constante. Ela nos fala de um amor profundo e incondicional. Então estamos gratos pela vida,
gratos pelo amor, e que esta paz que encontramos nesta serenidade que nos é oferecida, ela permaneça em cada passo da nossa jornada, em nossa existência. Que esta paz ilumine os nossos lares, os nossos familiares, todos aqueles que conosco convivem diariamente. Ilumina a nossa comunidade, alastre a toda a parte, e que esta paz interior que vem deste amor profundo, que é divino, ela toque todos os corações na terra, toda esta humanidade encarnada e desencarnada, e nos faça sentir profundamente este anseio de transformação e de mudança, para que finalmente nós possamos sentir a presença do Cristo em nós e nos possamos sentir integrados no seio da divindade. Então que a paz do Mestre nos acompanhe a todos nós, iluminando as nossas existências. Que assim seja.